Fala aí, pessoal. Daniel, touchdown. Say how about those Chiefs e vamos em frente, cara. Não, desculpa a voz, né? Vocês já imaginam, eu tô gravando isso no sábado de manhã. Então, vamos falar aqui de algumas coisas sobre a passagem do Chiefs pelo Brasil, né? Então, o Chiefs está voando já, deve estar chegando em Kansas City já daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 últimos dias aqui que foram bem intensos, né? Então, se você gosta desse conteúdo, se você é fã aqui do Chiefs, né, fã de verdade do Chiefs, deixa seu like aí, compartilha isso e vamos em frente. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre o desembarque do Chiefs aqui em São Paulo, né? A gente tinha umas 150 pessoas, mais ou menos, comparado ao Chargers que teve 6, né? Obviamente tinha muito mais gente. Mas a gente viu algumas coisas muito destacadas, né? A chegada principalmente ali dos jogadores, né? A gente vê exemplos super positivos, né? Como o Juju Smith-Schuster, que é um cara que ninguém dá muita bola e que é um cara que deu muita atenção para a torcida como um todo. A gente vê o Travis Kelce, que poderia ser um cara que tá rotando caviar aí e, cara, tá lá, né? Deu um high five em mim aqui, né? Um cara que ninguém dá nada, chamado Mitch Morris, né? Aqui, ó, que assinou minha flâmula. O Mitch, para quem não conhece, é o narrador oficial do Chiefs. Então ele é o cara que tá mais de 30 anos no Chiefs e é um cara incrível, assim. A melhor narração que eu conheço de um esporte americano é do Mitch. Mas destaques muito negativos, e principalmente pela situação. Isso vivido comigo. Quando Trey Smith, Creed Humphrey e John Taylor, e vamos falar de John Taylor, basicamente eu e minha família, a gente se posicionou na frente após a porta de saída do aeroporto, e tinha pouca gente ali. E pouca gente que conhecia o Chiefs, e basicamente ali gente que estava ali por ser Swift, e tinha uma galera, né, mais casual. E você fala, hey Joan, hey Creed, hey Trey, e nada. E isso pra mim é complicado porque imagina você é um jogador. Tudo bem, você tá pegando 11 horas de voo, você chegou meia-noite, você tá cansado. Mas não tem ninguém no saguão. E você passa, alguém fala o teu nome e você simplesmente não olha a pessoa. Será que por educação, por uma questão mais globalizada do esporte, você não poderia simplesmente falar um hi? E são jogadores importantes. Diferente, por exemplo, de Drew Tranquil, que passou e eu falei, hey Drew, welcome. E ele simplesmente sorriu. É uma diferença muito grande de comportamento, né? Assim, eu passo um pano, mas será? Será que... E isso pra mim é um será que vocês queriam vir? Será que vocês estão felizes? Será que vocês ligam pro que tá acontecendo? Será que vocês viram tudo que tá lá no Kindle, no Disney Plus sobre a vontade do Lamar Hunt de expandir a marca NFL para o mundo e você passa pelo aeroporto e não dá um oi? Então isso para mim é um sinal. E esse vídeo é feito de alguns sinais, tá? Eu vou deixar alguns sinais aqui que para mim me preocupam. Depois eles foram pro hotel. No dia seguinte eu fui até o hotel, eles foram pro SPAC. Para quem não conhece, é o São Paulo Athletic Clube, é um campo de rugby na zona sul de São Paulo, no bairro do Socorro. E eu fui até lá, consegui entrar, assisti o treino, não pude gravar imagens, mas basicamente foi um treino de 1 hora e meia, um aquecimento, né? Lançar bola, fazer ali um pique, uma coisa bem descontraída, acho que mais para tirar o avião do corpo, assim.
E teve as entrevistas coletivas, né? Tiveram as entrevistas coletivas. O Andy Reid, acho que o destaque do Andy ali é muito falando sobre o gramado, e no fim o gramado não foi um ponto positivo. Falou muito sobre a vontade de jogar, né? De ter passado pelo essa intertemporada e a pré-temporada. E falou sobre o Brasil na recepção dos jogadores, dos torcedores no aeroporto. E ele foi um cara que passou, deu um sorriso, a mulher dele é sempre simpática. Então, assim, tá tudo bem, ele passou. Depois veio o Mahomes e o Kelsey, que acho que tiveram uma repercussão, né, na mídia aí. O Kelsey falando um pouco da vida pessoal dele, acho que sempre vai falar sobre isso, é batido, mas sempre vai falar. O Mahomes sempre sendo perguntado por várias coisas, comparações com o Andy, com o Burrow e com Allen e com Lamar. Então, ok. Às vezes eu vejo a imprensa tendo oportunidade para falar coisas com esses caras e fazendo mais perguntas mais do mesmo, né? E depois, para completar, colocaram o Chris Jones, o Bolton, o Nick Bolton, o Harrison Butker e o Isaiah Pacheco para conversar com a imprensa. Obviamente, o cara mais carismático de todos esses daí é o Chris Jones, e as maiores perguntas foram para eles. Ele se destacou, ele foi uma figura incrível, né? No aeroporto a gente fala, mas a gente precisa destacar o Chris Jones também. Quando ele chegou, assim, é uma energia totalmente diferente, tem alguma coisa diferente na água que o Chris Jones toma. Bom, basicamente foi isso. Eles voltaram pro hotel para almoçar, tiveram a tarde ali de reuniões livre ali para eles terminarem as preparações, e aí vem o jogo na sexta, né? Eu vou falar aqui do jogo em três partes, né? Basicamente eu vou falar o antes, o durante e o depois do jogo, né? Então, o antes do jogo foi incrível. Assim, eu nunca tinha ido até a Arena Corinthians, né? Eu não torço pro Corinthians, e foi uma experiência muito agradável, porque fácil acesso, putz, a gente chegou muito fácil, entrou muito fácil, a gente chegou bem antes, então a gente foi para o nosso lugar, né, eu e a minha esposa, então foi super tranquilo, né, a gente conseguiu aproveitar esse pré-jogo, né, apesar de a temperatura de São Paulo baixou muito, né, a gente estava com quase 20, 30 graus à tarde, e o jogo foi 18 com chuviscos, então assim foi bem um clima bem tranquilo, bem ameno, né, para um time que está vindo de Kansas City, por exemplo. Então isso foi ok, né? E aí a gente olha, assim, para o pré-jogo, teve o acho que assim, o treinamento ali, né, o aquecimento, tudo bem ok, né, bem padrão americano aí, né. Aí acho que acho que a organização ok. Eu vou falar de venda de ingressos, mas também para mim tá ok. Eu acho que foi ok, tá? Eu acho que assim, em termos gerais de espetáculo, foi ok, né? A saída foi ok, então vou colocar aqui como ok. E aí vamos falar do jogo, né? O jogo em si. Jogo muito ruim. Jogo péssimo. Acho que um dos jogos mais fracos que eu vi do Chiefs nos últimos 8 anos. Um jogo sem alma, sem vontade, sem nada. Assim, pareceu que eles chegaram e comeram uma feijoada e foram pro jogo, e é isso. Estamos jogando um jogo de pré-temporada. Assim, eu acho que o destaque sempre é o Mahomes, né? E o time está muito nas costas dele. Muito nas costas dele. Linha ofensiva deu tempo para fazer algumas coisas. E aí entra as minhas preocupações, né? Primeira preocupação: até quando a gente vai ter um corpo de wide receivers renegado? Hollywood Brown fez algumas boas jogadas, mas teve um drop
que matou uma campanha muito importante para o time. O Worth fez uma rota que bateu de frente com o Kelsey, né, e saiu, se machucou, uma rota cruzada. Tirando isso, a gente teve um passe em profundidade para o Thornton, que deu chance ali para a gente fazer um field goal extremamente rápido com o Butker, mas eu falo, outra preocupação que eu tenho, Butker errando extra points. Esse jogo ele se resume nesse erro do Butker. Assim, ali a gente poderia ter empatado o jogo, a gente ficou um ponto atrás. Assim, a gente não pressiona, e aí eu vou falar um pouco de defesa, toma um outro touchdown, e aí a gente faz o touchdown e tem que ir para uma conversão de 2 pontos super cedo. E aí esse erro tá na conta do Butker. Então, obrigado Butker por 3 pontos, mas Butker deixou um ponto super importante no momento super crítico do jogo, tá? Juju apareceu super bem, eu comentei isso depois. Eu lembro quantas, talvez, recepções o Juju teve o ano passado inteiro, e só nessa partida ele teve pelo menos 5 recepções. Sinal, né? Assim como a gente teve o Kelsey, né? O Kelsey teve uma ótima recepção para um touchdown, e eu não vi o pacote de tight ends funcionando. Eu vi bastante o Tony em campo, eu vi bastante Noah Gray em campo, eu vi bastante o Travis Kelce em campo e poucas recepções dos tight ends, né? Assim como o jogo corrido inexistiu. Isaiah Pacheco e Kareem Hunt, a não ser algumas jogadas para 1, 2 jardas, inexistiu, né? Tá, e aí a gente vai falar da defesa. Sim, a gente fala sobre Steve Spagnuolo, quanto ele mudou essa defesa nos últimos 4 anos, mas ontem foi um show de horror. Ou show de horror. Bola que simplesmente passava onde o Herbert queria. O Herbert queimou a nossa defesa várias e várias e várias e várias vezes. Terceira para 14, terceira para 15, terceira para 7, terceira para 8. Oi? Como você quer ganhar um jogo assim? E eu falei, se vocês verem lá no meu vídeo da pré-temporada, não foi endereçado o pacote safety. Cornerback, seu Chris Jones, muito bacana. Obrigado por toda a simpatia, mas... Então, assim, como você quer ganhar um jogo, cara, de um time que não tem um ataque poderoso, tem uma linha ofensiva ok, não é aquelas coisas ainda, mas é ok. Você tem um QB acima da média e você só tem 2 alvos. E os 2 alvos fizeram o que quiseram na nossa defesa. Então isso é um sinal. Sim, por mais que seja o primeiro jogo da temporada, vocês podem dizer, pô, Daniel, você está sendo corneta, mas sinais. Então, assim, preocupante. Preocupante, porque o próximo jogo é contra o Eagles. E o Eagles só se reforça. Zadar e Smith agora foram contratados para lá. Pass rusher. E aí a gente vai falar, endereçar o elefante na sala. Seu John Taylor, muito obrigado por tudo que o senhor faz, por tudo que o senhor fez. Mas, por favor, quando descer em Kansas City, pede o boné. Pede pra sair, seu meu querido Jamal Taylor. John Taylor, não tem como, cara. De verdade. Você fazer 2 offsides e 2 holdings e você achar que tá tudo bem. Você matou campanhas importantes do Chiefs. Você deu 30 jardas pro oponente. 30 jardas. E eu não sei qual wide receiver nosso
teve 30 jardas. Sim, e isso a gente está falando do segundo atleta mais bem pago do Chiefs. Joan Taylor ganha mais do que Travis Kelce. Joan Taylor ganha mais do que qualquer wide receiver do time. Joan Taylor ganha mais do que qualquer outro jogador, salvo Patrick Mahomes. Brad Pitt, acorda. Joan Taylor já foi, cara. Não precisava ter voltado nem o ano passado, quiçá esse ano. Não é possível que isso não está sendo endereçado. Talvez isso seja outro sinal. Não dá pra gente jogar fora o dinheiro que a gente paga para um cara abaixo da média. Joan Taylor é abaixo da média. A arbitragem foi tosca. Carl Chefs é tosco. Deixou de marcar um monte de hold. Mas eles estão de olho em Joan Taylor. Bom, e por fim vou falar um pouco das minhas impressões aqui no geral, tá? Como eu falei, eu acompanho esse time há muito tempo, né? Eu não vou deixar de torcer. Um ponto aqui, uma aspas, né? A gente foi na quinta noite na Chiefs House, um evento patrocinado aqui pelo Chiefs em São Paulo. Fui eu, minha esposa e meu filho. E os recortes que vocês veem aí na mídia foi basicamente tudo que aconteceu à tarde. E eu achei um desrespeito com quem foi à noite. Não ter tido nenhuma atração, nenhuma pessoa do Chiefs passou lá para dar um oi. Foi bem esvaziado, né? Esvaziado não teve nada oficial do Chiefs, né? Lá vocês viram aí que o Clark Hunt, o George Goodell, a família propriamente Hunt estava na Chiefs House à noite, durante o dia, mas à noite não teve nada, né? Acho que isso foi uma pena e um erro estratégico aí do Chiefs com os torcedores. Mas aí eu fiquei pensando, e eu acho que eles estão certos. Quando eu falo da torcida do Chiefs, e eu sou um torcedor, tive a oportunidade na minha vida de acompanhar momentos bons e momentos ruins desse time. Eu tive a oportunidade de ir para fora do país e ver jogos do Chiefs fora do Brasil, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de ver jogos do Chiefs em Kansas City. Me preocupa muito quando a gente fala sobre torcida, porque a gente tem uma impressão de que o futebol americano é muito distante do futebol da bola redonda normal. Eu tenho simpatia pelo Green Bay Packers, eu tenho simpatia pelo Patriots. Mas você é um torcedor? Você torce por aquele cara? Você... Qual a sua preocupação com esse time? Qual é o seu valor que você dá para esse time? E tem gente que é simplesmente... tem a Taylor Swift, eu vou torcer pro Chiefs. Eu acho que a gente não tem uma torcida do Chiefs. A gente tem alguns caras que gostam do Chiefs. Mas o que aconteceu ontem, principalmente no estádio, foi ridículo. Ontem, a torcida do Chiefs é maior do que... Tá, tinha bastante gente de vermelho. Ninguém gritou, ninguém foi atrás de entender como que se torce. Ninguém simplesmente vaiou o time quando o time precisava ser vaiado ou quando aplaudir quando precisava ser aplaudido.
simplesmente entrou no limbo de continuar ali. E aí, assim, me preocupa isso porque as pessoas tratam essas pessoas como torcedores. A imprensa trata como torcedor. Tem muito canal aqui no YouTube, tem muito Instagram com a minha torcida do tipo, oi, você sabe listar pelo menos 10 nomes de jogadores do teu time? Tirando o Travis Kelce e Patrick Mahomes? Então, assim, a gente precisa saber o que é torcer. Porque ontem o estádio simplesmente foi uma festa. As pessoas foram no estádio para cantar evidências. Que é isso? Eu não culpo um cara do Broncos, eu não culpo um cara do Minnesota Vikings, do Indianapolis Colts, de ir para um estádio desse, para ver um jogo desse e de se divertir. Eu não me diverti nada ontem. Eu torci e a minha voz quase acabou. Eu fiquei puto quando acabou esse jogo. Então, assim, se você é um torcedor do Chiefs e você só tem simpatia por Patrick Mahomes, se você só tem simpatia por Travis Kelce, ou se você é pior, se você só tem simpatia pela Taylor Swift, me desculpa, cara, esse canal não é feito pra você, não. E eu não me importo com a visualização desse vídeo, eu não me importo com nada. Porque eu tô fazendo isso pra torcedores de verdade. Sabe por quê? Porque daqui a 10 anos não vai ter mais Patrick Mahomes, não vai ter mais Travis Kelce, não vai ter mais Chris Jones. Talvez não esteja nem Andy Reid. Mas você vai acompanhar esse time? Você vai dizer pro teu filho, como eu tenho um filho de 3 anos, o que é torcer para um time desse? Contra tudo e contra todos? Então, assim, a minha preocupação com o que aconteceu nesse jogo de São Paulo é muito mais profunda do que só o que aconteceu com um time em campo. É entender também qual é o futuro dessa franquia, principalmente em relação aos teus torcedores aqui no Brasil. E o Brasil não é obrigado, você não é obrigado a torcer para esse time. Você não é obrigado a comprar uma jersey, você não é obrigado a ir numa Chiefs House, você não é obrigado a conhecer quem é o dono do teu time, quem é o presidente da liga, você não é obrigado a pegar a fila para comprar o ingresso a R$ 1.000, R$ 2.000 para falar que você não viu a Taylor Swift. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem Eagles, semana que vem tem React aqui nesse vídeo pra gente poder falar e acompanhar o jogo, jogada a jogada aí de Chiefs e Eagles. Espero que essa semana seja uma semana de muita reflexão para todos, inclusive para os torcedores. E a gente precisa curar as feridas para poder encarar um adversário extremamente difícil, extremamente técnico, que tem se reforçado, que teve um jogo, primeiro jogo duro, mas que ganhou, e a gente tá 0-1. Beleza? É isso. Se inscreve no canal se você quiser. Como eu falei, eu tô tranquilo com as visualizações desse vídeo. Eu quero que nesse canal tenha torcedores de verdade. Beleza? Daniel Touchdown. Say how about those Chiefs. Tchau.